Olá, paz e alegria. Hoje, dia 1º de fevereiro, nós vamos falar um pouco da história de Santa Veridiana, uma santa italiana do final do século XII, início do século XIII. Ela nasceu em 1182 na Itália. Sua família era uma família rica em decadência, né? Estava vivendo um momento de diminuição, vamos dizer assim, da sua riqueza. Mas a Veridiana não se importava com isso, porque tudo que ela tinha, ela dava para os pobres, ela ajudava os pobres. Ela vivia em oração, ela vivia em doação, entrega total aos pobres. Ela era tão caridosa, sua fama era tão grande que quando São Francisco de Assis passou pela cidade de Florença, ele quis conhecê-la e ela pediu para entrar na Ordem Terceira Franciscana e ele deixou. Então, ela teve um conhecimento pessoal com São Francisco de Assis. Então, continuou, né? A Ordem Terceira é uma ordem secular e ela continuava na sua casa fazendo suas caridades, suas doações, ajudando os pobres. Seu tio era muito rico e um dia seu tio viajou e era uma época de grande carência de alimentos, mas o seu tio tinha muitos, né? Tinha, vamos dizer, o celeiro cheio, porque ele tinha tido uma grande colheita, apesar da carestia. Então ele pediu que ela ficasse tomando conta do celeiro dele, né, da sua colheita. E quando ele voltou, já tinha vendido tudo, né, tinha ido nas cidades nas cidades próximas, vendeu toda a sua colheita, que ele abriu o celeiro, não tinha nada lá dentro. Ela tinha doado tudo aos pobres. Ele ficou furioso. Olha aqui, eu já vendi, amanhã o comprador vai chegar, ele já me pagou e você doou tudo que eu tinha. Então, eu te dou 24 horas para resolver esse problema. E, segundo a tradição, no dia seguinte, quando seu tio chegou para abrir o celeiro, tudo estava lá no lugar. Toda a colheita, todos os grãos, né, tudo aquilo que ela tinha doado estava de volta no lugar. Deus tinha feito essa providência. Então, a fama de Santa Veridiana só ia crescendo, né? De doação, de entrega, de fervor, de fé. E depois de um certo tempo, ela resolveu fazer uma peregrinação a Santiago de Compostela, na Espanha. Quando ela retornou, né, ela sentiu a necessidade de viver uma vida de reclusão, uma vida no mosteiro. E o povo da cidade, para não perdê-la, fez a proposta para ela deles construírem uma cela, né, dentro da cidade, um lugar afastado, que ela pudesse ficar na sua solidão. Então eles fizeram uma cela pequena, minúscula, que só tinha uma janelinha, e por essa janelinha ela conseguia ver a igreja, onde ela conseguia ver com a porta da igreja aberta, ela via a missa de longe. Era por essa janelinha também que ela recebia alimentos e falava com as pessoas que se aproximavam dela, pedindo oração, pedindo conselho. Então, durante 34 anos, Santa Veridiana vai viver nessa pequena cela. E ali ela vai fazer toda a sua vida de penitência, de oração, de entrega total. Em 1242, no dia 1º de fevereiro, a cidade estava dormindo, de repente os sinos começam a tocar. Os sinos começam a tocar, eles vão para a igreja, chegam lá, não tem ninguém tocando os sinos. Aí eles entendem que é um sinal e vão à cela da Santa Veridiana, e lá ela está morta, ela tinha morrido durante a noite. Então, mais um milagre, né, na sua santidade. Tem uma história também interessante, que a imagem dela é sempre vista com duas serpentes, que segundo uma tradição muito antiga, nessa sua cela minúscula, duas serpentes entraram
para tentá-la. Então, durante muitos anos, ela habitou naquela pequena cela com as duas serpentes. Então, era o tempo todo se cuidando para não ser picada e, ao mesmo tempo, em oração. Então, ela também é a padroeira das pessoas que têm alguma mordida de cobra ou de algum bicho peçonhento, pede a intercessão de Santa Veridiana. Segundo a lenda, né, que é bem antiga, então é por isso que a imagem de Santa Veridiana está com duas serpentes. O que a gente tira da história de Santa Veridiana? A pessoa que se entrega a Deus. Deus provê todas as coisas. Às vezes a gente se preocupa tanto, com tanta coisa, né? Com tanta coisa. Lembra daquelas palavras: buscai primeiro o reino de Deus e tudo lhe será acrescentado. Então, com Santa Veridiana, a gente aprende a confiar mais e mais em Deus. Então, pedindo hoje a intercessão dela, a proteção contra todo o mal, contra toda tentação, para que a gente possa ser sempre mais e mais de Deus. Santa Veridiana, rogai por nós.